Ana Maria, muito obrigado. Você me lembrou, como você falou do William Deming, que é o pai da qualidade total, você me lembrou de uma frase dele que eu acho que cabe muito para o contexto de várias apresentações aqui e cabe em relação ao SUS e ao movimento que o SUS está fazendo, que ele fala assim, "In God we trust, for everybody else we need data." Eu acho que essa é uma questão fundamental, quer dizer, e a gente tem que... O SUS ele realmente só vai ser, basicamente, viável quando a gente começa a utilizar especificamente dados para tudo, né? Bom, eu queria passar, então, agora a palavra para o Cláudio Lotenberg. O Cláudio ele tem um passado muito importante na direção do Hospital Albert Einstein, que é o primeiro hospital da América Latina que recebeu acreditação pela Joint Commission dos Estados Unidos, né? E, além disso, ele tem uma reputação enorme na área de oftalmologia e, hoje, ele é presidente da United Healthcare Group. Então, ele tem toda uma visão, basicamente, do que também é necessário mudar especificamente na área de saúde suplementar. Então, passo a palavra para o Cláudio aqui. Obrigado, André. Tomara eu pudesse imaginar o que tem que mudar na saúde suplementar. Mas queria primeiro agradecer a você pelo convite, é um prazer estar aqui. Queria dizer que é um prazer estar com todos vocês. Particularmente, quero só registrar numa pessoa o professor Rubens Belfort, que é meu primeiro professor de medicina. Não sei, eu estou ficando mais velho, não sei se é uma homenagem. Pois eu sabia que você ia falar isso. Mas, enfim, eu acho que acho importante a gente pautar a discussão partindo de uma premissa que, na minha maneira de interpretar, equivocada, quando nós dividimos o sistema de saúde como ele, no fundo, fossem dois sistemas, o público e o privado. O Sistema Único de Saúde ele é concebido dentro da perspectiva da inserção do privado. E, portanto, a comunicabilidade entre esses dois eixos ela traz uma oportunidade de melhoria, não só processual, mas, sobretudo, no ganho da escala e, consequentemente, de eficiência. Então, essa visão que, na verdade, nós temos dois sistemas, eu acho que ela é equivocada, e eu digo a vocês que grande parte do meu aprendizado, tanto dos momentos em que eu tive a oportunidade de trabalhar na esfera pública e quando voltei à esfera privada, eu vi virtudes de ambos os lados e, portanto, oportunidade de aprimoramento do sistema. E quando a gente olha os sistemas internacionais, eu acho que algumas colocações talvez fossem importantes. E o primeiro deles, eu acho que é a própria natureza da formação médica. Nós, médicos, somos treinados dentro de uma perspectiva de sermos médicos assistencialistas, e daí grande parte dessa assistência dentro do ambiente hospitalar, ou, eventualmente, médicos que se dedicam fundamentalmente à atividade da ciência e da pesquisa. E aí já nasce algo que, no meu entendimento, traz a consequência do que nós temos. A porta de entrada como sendo o próprio hospital. Porque é lá que o médico é treinado para exercer a sua atividade. E não é por menos que 62%, em média, dos custos de saúde acontecem nos hospitais de maneira imprópria, alocando alta complexidade, de fato, dentro do hospital, mas muito mais baixa complexidade, ou seja, situações que seriam resolvidas em ambientes com custos fixos inferiores. A segunda questão, que eu gostaria também de colocar, é que todo o contexto do SUS nasce das questões de valores de equidade, universalidade e integralidade. E talvez, se nós pudéssemos fazer um resgate da Constituição Cidadã, quem sabe nós inseríssemos hoje, como um princípio, a ferramenta da qualidade, onde eu acho que nasce todo o processo de sustentação. A qualidade, eu tenho tido a oportunidade, André, de participar hoje de um cenário mais globalizado, em função até da própria companhia onde eu trabalho, e eu digo que ela sempre é, talvez, o idioma único da assistência à saúde, porque eu não acredito na sustentabilidade do sistema que se seja feito através de planilhas de custo, cortes, sem que nós possamos, de fato, atribuir o conceito do valor dentro da perspectiva da assistência. Ou seja, agregar valor, certamente
representa algo que deve ser mantido. Não agrega valor, deve ser eliminado. E aí vou um pouco mais a fundo, porque a questão do valor não é algo que é atribuído somente pela comunidade médica ou quem pratica a assistência, mas, sobretudo, por quem experimenta a assistência. Ou seja, na lógica do AAA, a experiência do paciente, que pode ter um desfecho ruim, mas uma experiência boa. E, às vezes, para ele, vale mais a experiência do que o próprio desfecho. Eu entendo que essa linguagem deveria ser uma linguagem que está acima de a gente discutir o SUS, o privado, o suplementar, Brasil, Estados Unidos, modelos europeus, e talvez fosse o ponto de partida para que a gente pudesse encontrar um sistema mais justo. Acho que nós temos hoje alguns elementos que corroboram para que essa qualidade não funcione. E o primeiro deles é justamente a mecânica de remuneração, que ela é absolutamente perversa. Ela justamente acaba premiando a incompetência e a ineficiência. Eu arrisco dizer, governador, que em alguns momentos parece que alguns estabelecimentos de saúde, ou alguém que se incumbe da prática assistencial, como que torcesse para que o paciente tivesse uma complicação e não se responsabilizando pelo desfecho. Essa remuneração e essa prática assistencial fragmentada, essa falta de comunicabilidade, onde a gente segmenta com barreiras, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, para mim representa o grande equívoco do desdobramento que não nos permite aplicar as ferramentas de qualidade de forma a trazer sustentabilidade para os sistemas de saúde, no Brasil e fora do Brasil. Talvez o exemplo mais claro disso é a própria incorporação tecnológica que acontece nos Estados Unidos, que passa de maneira, talvez, menos ou mais rápida que a Anvisa, que a gente critica muito, mas que, uma vez que está aprovado, incorpora automaticamente o recurso tecnológico, sem compará-lo com tecnologias vigentes, e, portanto, premiando muito mais uma visão mercantilista do que uma visão propriamente de valor dentro da perspectiva da assistência. Eu acho que o desafio que o Brasil tem, ele é enorme, e a gente muitas vezes fala sobre a saúde sem talvez entender o que ela pode representar, não só a lógica de um direito social, mas a lógica de uma inclusão. Porque hoje o sistema de saúde do nosso país é responsável por 7 milhões de empregos. 7 milhões de empregos. 10% do produto interno bruto. E, portanto, é um vetor econômico importante para que a gente possa ter uma visão, e eu acho que defendo sempre isso, acho que o melhor gestor de saúde, com todo respeito aos economistas, é o médico, mas, efetivamente, a gente se distancia de um debate que poderia ajudar muito o contexto do crescimento do nosso país. Então, a saúde hoje tem um papel maior que a indústria automobilística, por exemplo, que acaba sendo sempre uma referência. Aliás, o primeiro trabalho de Deming justamente ocorre na indústria automobilística. Na década de 90 não se falava sobre qualidade em saúde, e eu tenho certeza que esse tipo de visão poderia ajudar a todos nós, independentemente das nossas paixões, por um lado do sistema ou por outro lado do sistema, porque, de fato, é algo que pode trazer muito para a gente, inclusive na questão de inovação e de busca de valor agregado. Os desafios são enormes para uma população que envelhece, e nós sabemos que o mesmo debate que vem acontecendo dentro da Previdência deveria estar acontecendo, aliás, a Previdência espero que já superado, né? Mas deveria estar acontecendo no contexto da saúde. O governador Alckmin que diz, os homens hoje, 75 anos de idade, em média vivendo, os homens vão viver mais que 100, as mulheres não vão morrer mais. Como é que a gente vai sustentar as questões da saúde com incrementos tecnológicos? E aí, evidentemente, não é uma questão de a gente enxergar o custo da tecnologia, mas é a falta de compromisso com o desfecho. Quer dizer, a gente agrega tecnologia e não compara com o que já tem. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui fazer uma base de estudo, o sistema de financiamento dentro da Previdência e da Saúde, Previdência talvez menos, mas os sistemas mais que vigoram mais são os sistemas mutualistas. E esses sistemas mutualistas, eles dependem de novo-entrantes e dependem, efetivamente,
que a gente possa socializar grande parte daqueles custos. Então, para que a gente possa ter isso acontecendo, a gente precisa ter um entendimento de como isso funciona, porque senão as pessoas falam sobre direitos e não falam sobre deveres. E num contexto de uma sociedade que envelhece, se a gente não discutir essas questões, lamentavelmente, a gente vai criar uma sociedade absolutamente insustentável. Hoje, nós já temos muitos recursos no nosso país que são gastos em saúde. Eu arrisco a dizer, sem um pouco de receio de apanhar aqui, eu acho que a gente gasta bastante e gasta mal, tanto na esfera privada quanto na esfera pública. O mantra de que está faltando dinheiro é um mantra, na minha interpretação, equivocado. E eu não colocaria nada a mais, a não ser que a gente esgotasse, ou pelo menos evoluísse, na forma de alocar os recursos que nós já dispomos. Principalmente numa sociedade digital, como você bem apontou, de conhecimento e com oportunidades de a gente antever, pela inteligência artificial, determinados comportamentos em várias áreas e também na área da própria saúde. Portanto, a gente percebe que ainda temos aí uma série de desafios, né? Mas é interessante, e o Leandro Fonseca me chamou a atenção há um tempo atrás, que o setor de saúde, particularmente, aí eu me remeto ao exemplo do sistema suplementar, é um setor que, pela diminuição da atividade econômica, teve uma diminuição também da empregabilidade. E, com isso, o número de usuários diminui, mas o preço aumenta. Talvez seja o único setor da economia que você tem menos cliente. Se o meu pai, que tinha uma fábrica de gravatas, ainda na 25 de março, era Bom Retiro, ele ia estranhar e dizer, puxa, se tem menos procura, eu vou baixar o preço. Aqui é o contrário. Tem menos procura e aumenta o preço. Por quê? Porque não tem compromisso com desfecho. Ou seja, os prestadores têm compensado a baixa de usuários, intensificando o número de procedimentos e a frequência de internação. Ou seja, de novo, a incompetência vigorando e daí a necessidade de fazermos alguns movimentos bruscos para poder deixar claro que existe hoje capacidade métrica para se perceber, como ali foi apresentado, tempos médios de internação, desfechos, reinternações, índices de complicação, porque senão isso acaba mostrando algo absolutamente inviável. O que nós temos observado é que o fator custo ele tem aumentado com níveis acima da taxa inflacionária da economia nominal. Isso vem ocorrendo independentemente da fonte de financiamento e, portanto, uma preocupação com as questões de envelhecimento, uma preocupação com as questões da apropriação tecnológica, mas, infelizmente, um fruto de uma falta de visão processual, um fruto de uma visão ainda muito fragmentada que leva uma perspectiva remuneratória, no meu entendimento, inadequada. E algo que eu particularmente defendo, quer dizer, nós temos, isso é publicado, cerca de 1/3 daquilo que nós gastamos de forma de desperdício. Ou são exames redundantes, ou, eventualmente, porque são medicações que não têm a devida comprovação. E, aliás, é interessante, nós caminhávamos em uma medicina, e eu fui formado dentro dessa medicina, o professor Delcio Varela sabe disso, que era a medicina da experiência clínica. Ela caminhou para a medicina da medicina baseada em evidência. E hoje ela já não é nem a medicina da evidência, porque existe a medicina da precisão, a personalizada. Então, não vale só a experiência que a gente pode ter dentro da perspectiva comunitária, mas a precisão que o mundo genético acaba apontando. Então, a gente tem condições hoje de poder, eventualmente, rever determinados tipos de conduta. Não quero entrar no debate das fraudes, não quero falar dos incentivos impróprios da medicina, não quero falar do retrabalho, das falhas processuais, mas o fato é que existe aí um mundo enorme para poder ser trabalhado. Ser mais eficiente, sim, com melhor planejamento, com melhor coordenação. E o mais eficiente, eu acho que acontece também na questão da prática. O Edson comentou alguma coisa a respeito da atenção primária. Na nossa experiência, a atenção primária com coordenação de cuidado resolve 78% das vezes na primeira consulta. Cai 20% das internações. Portanto, essa visão, eu acho que é uma visão que tem que ser aplicada na prática, e nós sabemos que isso, de certa maneira, diminuiria muito determinadas demandas de natureza econômico-financeira, com uso racional de consultas e exames, com papel de orientação e com maior cuidado com prazo e as próprias escolhas
por parte dos pacientes. Acho que o futuro já é o presente e a gente tem que entender que discutir a saúde não é a discussão da saúde que se faz somente dentro da lógica da prática assistencial. Hoje, a saúde deve ser debatida dentro do conceito de cidades sustentáveis, dentro do conceito de nutrição, ou seja, nós estamos ampliando todo o contexto e não é falar mais sobre o tradicional prevenção, tratar e reabilitar. Cuidar da saúde significa uma mecânica de natureza educacional, cotidiana, que deve acontecer em cada momento que nós vivemos. O Sistema Universal de Saúde, para mim, é um dos maiores desafios, talvez, do mundo, no Brasil. É o maior sistema de saúde que nós temos. Eu tive a oportunidade de visitar recentemente a Holanda. Lá, os médicos, Rubens, não se formam para ser oftalmologista. Ele é formado para ser um médico generalista, um médico da família. A especialização depende de uma necessidade do Estado. Com isso, a gente trabalha contra a lei de Roemer, ou seja, a gente não passa a estimular demandas. Não estou entrando aqui na questão do debate, se é correto ou não. Eu, particularmente, não gostaria de ter que me formar médico dessa forma. Mas, efetivamente, é uma forma distinta de enxergar o papel do médico. Lá também, na Holanda, é considerado um dos melhores sistemas de saúde. O sistema de saúde ele é, em grande parte, de financiamento público, porém, ele é executado através de seguros privados. Então, esse debate da inserção e o aproveitamento de virtudes entre aquilo que nós entendemos aqui como sendo privado e público é o que já acontece dentro de natureza internacional. Não acho que a gente tenha um modelo para ser importado, acho que isso aqui tem que ser debatido entre nós, tem intelectuais aqui que debatem as questões de saúde, e nós temos que trazer as pessoas para poder ver aquilo que é o mais adequado para o país, mas certamente muitas coisas poderiam ser diferentes se nós tivéssemos essa tal participação. A participação do público e do privado, do privado dentro do público, para mim, já acontece, como a Ana Maria acabou de citar anteriormente. Quanto mais, aliás, o privado crescer, e eu comento sempre isso com o Leandro, quer dizer, quanto mais houver emprego, quanto mais houver seguro-saúde, melhor é para o Sistema Único de Saúde. Por quê? Porque o privado cresce. E isso você, de certa maneira, acaba indiretamente aumentando os recursos que podem ser utilizados dentro do SUS. Não adianta imaginar que a economia brasileira, temos aqui um homem que conhece o Brasil como todos, Geraldo Alckmin, que vai retomar um crescimento com 4%, 5% do produto interno bruto da noite para o dia. Quer dizer, se existe uma possibilidade de a gente ver o sistema público, o SUS, ter mais recursos, seria imaginar o próprio privado crescendo. E, para isso, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de ousadia e, de repente, até imaginar determinadas coisas que até já estão acontecendo, independentemente disso. O PROAD-SUS é um ganho, as PPPs é um ganho, ações de assistência e prevenção é um ganho, compartilhamento de leitos é um ganho, acessibilidade através do trabalho dentro do mundo digital é um ganho, e, portanto, com isso, talvez a gente possa ter aí um ganho, diria, dos dois lados, podendo se alimentar. Aqui alguns exemplos em relação ao PROAD. O PROAD é um tema debatido. Hoje, as ações do PROAD, elas trazem uma série de programas. A Marta de Oliveira esteve aqui pela manhã, deve ter falado do programa Parto Adequado, deve ter falado do Sistema Nacional de Qualidade, quer dizer, são ações que acabam acontecendo até em função da questão dos PROADs. PPPs é uma ação de natureza internacional. Hoje nós temos uma série de iniciativas. Acho que você deu menos tempo para mim, André, depois vou reclamar. Tá? Acho que as PPPs, elas, na verdade, acontecem dentro de natureza internacional, têm experiências pelo mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de visitar PPPs em Portugal, PPP na Espanha. Na Espanha, por exemplo, a alta complexidade ela é feita pelo Estado, e a baixa complexidade ela pode ser financiada pelo privado para quem quiser. Então, tem uma oportunidade de inserção também, de construção de modelos dentro dessa natureza. Sempre bom lembrar o papel das organizações sociais que nasceram na própria Catalunha. E, portanto, aí, só para encerrar, se você me permite, alguma coisa envolvendo a revolução tecnológica. Talvez, e aliás é uma das coisas que a gente repita, mas não se dê consciência, né? O número de telefones celulares com acesso ao smartphone hoje é maior do que o acesso para o telefone fixo. Isso está no bolso de cada um de nós. O e-digital,
a questão da inteligência artificial, a proximidade das pessoas, talvez isso seja um dos elementos mais democratizantes que nós tenhamos hoje em dia. Isso traz acesso para todo mundo. Eu me lembro há muitos anos, conversando com o Shimon Peres, ele falou para mim, o elemento maior de justiça, governador, é a televisão. O cidadão enxerga pela televisão e diz, por que ele tem e eu não tenho? A informação, o conhecimento, o acesso, é o que vai transformar esse mundo. E hoje, com a riqueza de banco de dados que a gente pode ter, com o estabelecimento de prontuários eletrônicos, todo esse mundo de comunicabilidade, e, finalmente, quer dizer, algo que eu tenho defendido muito, que é a própria visão da inserção da telemedicina. Quer dizer, eu acho que a gente está... eu não sou contra qualquer sistema de regulamentação, mas acho que a regulamentação não pode engessar a sociedade. Quer dizer, daqui a um pouquinho nós vamos ficar absolutamente engessados pelas regulações, limitando o acesso, evitando que as pessoas possam ter seus bens por conta de mecânicas regulatórias. Leandro conhece bem meu papel, tenho o maior respeito pelas agências. Aliás, se tem um ganho que a sociedade teve, foi o surgimento das agências, mas elas têm que tentar entender que a politização de qualquer mecânica de atividade, não estou generalizando, não estou dizendo que isso acontece com A, com B ou com C, mas simplesmente trazendo uma constatação, que nós estamos pagando um preço muito caro por conta da lentidão com que os processos acabam acontecendo. Hoje de manhã tive a oportunidade de ver uma apresentação onde se fala sobre o prêmio da ousadia. E o que a gente percebe é que quem tem mais capital, na verdade, pode ser mais ousado. E também, dentro dessa escala, a gente observa que os governos, de forma geral, no Brasil e fora do Brasil, muitas vezes acabam não tendo a ousadia de correr o risco. E isso acaba, na verdade, engessando e prejudicando o usuário lá na ponta. Então, nós temos que ser mais criativos, no sentido de incentivar mecânicas inovadoras, extrair o máximo desse mundo digital para justamente poder se anteceder e fazer aquilo que eu citei anteriormente, que é a medicina de precisão, poder entender determinados comportamentos regionais que podem ser previstos através de inteligência artificial e levar a telemedicina, que é um instrumento de comunicação que não resolve todos os males, mas certamente, sob a lógica regulatória, pode trazer um ganho enorme de eficiência, efetividade e diminuição de custo. Obrigado, André.